não posso dividir minha tela ou eu posso? Espera lá, deixa eu colocar você como co-host. Pronto. Agora você vai poder. Foi. Oi? Eu vou pedir Tá, licença aqui... com comendo, tá? Fica à vontade. Aqui eu coloquei só umas fotos para você ver, mas essas fotos não são atuais, mas ela mostra um pouquinho de como ele é, né? Tem as linhas, né? E entre as linhas a gente tem umas roças. Hoje a gente já tá com elas assim. Assim. Aqui é uma linha de floresta, aqui é uma linha de floresta também, e aqui no meio a gente, em algumas linhas, transformou em hortaliças. Então, aqui no meio a gente tem quiabo, tomate, pepino, berinjela, abobrinha e pimentão. Mas tem roça que a gente só tem feijão plantado, que não é linha de hortaliça, tá? É mais para você entender, assim, como tá levando. Então, elas se repetem, né? Linha 1 e linha 2, mas tem poucas variações. E a gente tem 18 dessas linhas e 18 dessas roças, que são esses espaços maiores aqui. Dessas roças, a gente tem 6 que tem hortaliças e 6 que não tem. Tá próximo... Tá bom, já vou pegar. Tá próximo da porteira? Não, tá lá próximo da casa. Fica a uns 400 metros da casa. Entendi. E hoje o tamanho total da área qual é? É 1 hectare. É 1 hectare. A gente tem 2 hectares cercados, né? Aqui, então, assim, tá vendo esse vídeo aqui? Aqui 100 metros, né? E aqui 100 metros, até a outra porteira. E aqui tem mais 100, então são 2 quadrados de 100 por 100. E assim, eu tenho uma planilha, que eu chamo de planilha de controle aqui, mas para você, eu queria que você considerasse que eu sou muito ruim no Excel. Então, meu irmão me ajuda, a maioria das vezes. Obrigada. O meu irmão me ajuda a maioria das vezes nessas planilhas, mas ela é muito simples, assim, e eu vou mudando ela de acordo com a necessidade. Então, hoje eu já vi uma necessidade que eu preciso ver como que eu vou resolver. Mas aqui eu tenho, por exemplo, inputs, né? Linha a linha de todos os gastos que a gente teve no SAF. Então, assim, e aí eu coloco, se foi com saquinho, com ajudante, se foi com a placa do carro, ferramenta. Eu tenho uma descrição aqui, né, um outro item. E aí, nesses inputs, né, de gasto a gasto, então, por exemplo, ontem eu levei o carro para fazer revisão, já coloquei aqui nessa planilha. Aí tive que comprar semente de hortaliça, coloquei aqui. Eu tenho esse resumo, e aí nesse resumo, eu sei, por exemplo, quanto que a gente gastou de investimento, quanto que a gente gastou de operação, quanto que a gente gasta todo mês de operação, né, de acordo com os itens, né, que aqui eu tenho que dar uma congelada nele. Então, por exemplo, eu consigo ver assim que a gente, em maio, por exemplo, gastou, foi 1.377 com um dos meninos, 1.150 com o outro, R$62 de alho e outros materiais, e aí aqui tem a somatória de tudo que foi investido. E aqui, assim, então hoje, né, considerando investimento e operação do SAF, a gente já tem R$136 mil nele, né? E aí a gente sabe quanto que cada um pagou. Então, a minha empresa pagou 63.200, o Guilherme pagou 63.500, né? E é de investimento, quanto que é de operação, enfim. Aqui a gente tem um pouco da produtividade, então, você está vendo bem? Então, aqui eu tenho um pouco de
tenho toda a produtividade, tudo que a gente colheu, né? Então, assim, colhemos no dia 10, 250 gramas de pimentão, né? Então, aí aqui eu consigo te mostrar um resumo, né? Tá vendo aqui? Novembro, dezembro, janeiro. Então, assim, esse mês de maio não acabou, a gente tem uma colheita amanhã, mas a gente já colheu 113 quilos. Deve chegar em 120. Então, nos últimos 3 meses, eu fiz um esforço muito grande de meio que aumentar a nossa produção. Então, a gente estava com 20, veio para 60 e agora está com 120 quilos em maio. Junho deve ser ainda maior, porque junho tem um gap aí de 3 meses de tudo que a gente planta para colher, né? Então, esse esforço aqui em maio, ele vem de janeiro, né? Enfim, mais aqui uns números de quanto que foi para cada local. Então, a fazenda fica com uma grande quantidade de quilos aqui de comida. A Rural Natural é onde a gente vende uma boa parte, né? E aqui são outros testes que eu comecei a fazer para poder, enfim, entender melhor como que a gente vai comercializar. Então, aqui eu também tenho, que não é preço, aqui eu tenho por tipo de produto do SAF, quantos quilos. Então, a gente já está aí com bastante mandioca, abobrinha, enfim, quanto que a gente produziu em quilos. Hoje, o nosso grande campeão é o pepino, o pimentão e o quiabo são os 3 hortaliças que saem mais. A mandioca é porque colhe uma e já vem uma grande quantidade de quilos. A abobrinha a gente chegou a colher uma vez, 57 quilos, mas depois as formigas não deixaram mais a gente. E aqui a gente tem a receita, né? Que é onde hoje eu tô quebrando um pouco a cabeça como que eu vou fazer. Porque assim, receita para fazenda, eu tenho uma tabela. Essa tabela só tem cores assim, porque verde é hoje o que a gente realmente vende lá na lojinha, Rural Natural. Roxo é o que eu uso preços de palmas, mas não necessariamente vendemos na Rural Natural. Né? E rosa é o que tem preço, mas eu tenho preço de concorrente, ainda não cheguei a vender. E aí aqui a gente tem quanto que a fazenda já consumiu, né? Então, assim, em quilos, né? A fazenda já consumiu 132 quilos, e equivalente a R$ 1.208. Né? E aí a gente tem quanto que a gente já vendeu no Rural Natural, enfim. Isso. E essa, sim, é uma planilha de controle, né? Que a gente tem. Eu vejo sempre, eu tenho muitos pontos que eu acho que dá para melhorar nessa planilha de controle aqui, mas, enfim, vou fazendo aos poucos. E acho que é isso. Né? Hoje a gente tem, só para você ter uma noção, isso aqui é uma. Tá vendo aqui minha tela ainda? Tá. Esse aqui é uma lista do que a gente está colhendo lá, né? Então, assim, tudo que a gente está plantando, na realidade. Então, tem pepino, aí eu tenho algumas observações que eu faço para direcionar os meus esforços, né? Tipo Pareto. Então, assim, aqui, por exemplo, eu consigo entender o que a gente está produzindo bem, o que a gente também não está produzindo bem, o que eu preciso resolver comercialização, o que eu preciso resolver em termos de plantio, né? Então, por exemplo, plantio, feijão de corda, tomate, abobrinha, são coisas que eu preciso resolver que eu não estou conseguindo produzir, né? Já pepino, a gente está produzindo muito e não está vendendo no Rural Natural, então está perdendo já aí uns 5 quilos de pepino por semana. Mas aqui são 2 itens de comercialização que eu preciso focar muito mais meus esforços, que agora a gente está colhendo aí uma grande quantidade de açafrão, né? Tipo 100 quilos de açafrão, né? E tem 300, 400 quilos de mandioca para colher, só que eu estou deixando lá na terra, porque eu ainda também não sei para quem vender, né? Porque a loja da cidade, ela tem um limite de que absorve de venda, né? Então, eu estou vendo em Palmas com algumas outras lojas, enfim. É isso. Perguntas? Como que se você quer direcionar isso? Bem legal a gestão.
Bem bacana. Então, eu vejo que essa forma sintética, eu acho que eu vejo até ela mais sintética, né, do que analítica, ela é um formato de operação que você criou e você entendeu, né, de uma maneira assim, digamos, ágil e simples de gerir. O que a gente fez é um pouco diferente, porque ele obedece uma linha de visão de legislação. E depois a gente foi moldando com essa visão de legislação, que é o caderno de campo, que é mais focado na produção, alguns cálculos para estimar custo de produção. E aí, pelo que eu estou vendo, onde você está colocando os custos é só em relação aos investimentos, né? Por exemplo, tudo que você tá comprando, na verdade, né? Se você voltar lá onde você está lançando os seus custos, Isso. é um lançamento digamos, de compras, né? Isso. Eu acho que pelo que eu vi do prático, né, assim, das minhas conversas com a Joana antes, eu acho que aqui eu sei, por exemplo, o custo do SAF por mês, né? Uhum. Mas o que eu preciso me mover para começar a entender é o custo de cada produto, né? Então, para entender a margem de lucro e a viabilidade de cada produto. Então, por exemplo, eu sei que o tomate ele dá um trabalho maior, porque a gente tem que tutorar, a gente tem que podar. Eu também já sei que assim, a abóbora é basicamente colocar a semente lá e ela vai sozinha. Uhum. Então, os plantios, né, Volta lá naquele bareto que você fez enquanto você fala, para a gente ter. De quilos. Não, o que você falou lá que você coloca resolver plantio. Isso aí. Quando você estava falando, me veio isso, né? É por aí, né? Também, né? E assim, o que eu preciso saber, hoje o meu preço de venda, por exemplo, ele é baseado no preço de venda do mercado. Uhum. Então, assim, eu sei que lá no Rural Natural, por exemplo, ninguém produz tomate, né? Mas eu sei que lá no supermercado da região, o tomate ele está custando R$15 o quilo. Uhum. Então, eu vendo por R$15 o quilo. Às vezes, se tem uma saída maior, eu coloco, sei lá, 16, 17, considerando uma margem, dizendo que o nosso é orgânico. Uhum. Só que eu, na realidade, não sei quanto custa o meu produto, entendeu? Então, eu acho que o que eu preciso fazer é colocar assim, quando eu lanço as atividades, que eu lembro que eu mexi um pouco com a Joana, quando eu lançava as atividades, hoje eu sei que os meninos passaram o dia inteiro, né? Eles três, tutorando tomate. Então, assim, eu sei que a gente tem um consórcio, né? Que a gente planta 6 espécies juntas numa linha de hortaliça. Essas 6, eles demoram 3 dias para essa linha e 2 dias para plantar. Então, são 10 dias, né? Uhum. Dias, eles são diluídos entre todas essas 6 variedades. Só que depois desse plantio, tem uma atividade que ela é específica do tomate, tem uma atividade que ela é específica de tal cultura. Então, assim, eu posso continuar fazendo esse meu controle de uma forma indireta. Então, mas o ideal seria eu entender quais são as culturas que eu tenho mais esforço e quais que eu tenho mais ganho financeiro, assim, eu diria. Porque pode ser, por exemplo, que eu esteja aqui na de receita, né? O quiabo, a gente já vendeu R$350 de quiabo, né? A gente já produziu 50 quilos de quiabo, né? Essas são as informações que eu tenho hoje, né? Mas será que, então, vamos lá, se eu vendi 350, né, dividido por 50, vai, será que o meu quiabo tá valendo a pena? Ou será que a margem de lucro dele não vale porque ele dá muito trabalho, entendeu? Eu acho que isso que ia ajudar. Tá. Olha, tem três considerações. A primeira é a seguinte: nesse sistema que eu acabei de te mostrar da internet, que a gente vai colocar na web, eu acho que daria para você
continuar usando para você fazer esse seu controle indireto, que é isso que você está fazendo hoje. Acho que a gente poderia até ver uma forma de você fazer aí, a gente fazer um jogo de trazer algumas coisas que eu achei legal que você traz aí na sua planilha. Quero aprofundar depois. Agora, tem uma outra dimensão, que é o prático e digamos, né, essa gestão que a gente aprendeu com o Reginaldo, que eu quero mostrar aqui para você um pouquinho, para a gente dar uma olhada junto. E tem uma terceira dimensão, que é uma ideia que eu e o Reginaldo tivemos de criar um encontro, né? A gente pensou no encontro via Zoom com vários produtores e a gente trocando boas práticas de gestão de custos, para que a gente possa entender um pouco quais são as fórmulas, né? Nessa perspectiva de tomada de decisão, de um plantio ou de outro, quais são os modelos existentes. A gente chamou isso de agricultores do futuro e a gente entendeu que um projeto da cultivadora abre em rede. Aí a gente vai começar a fazer esses encontros. Quero te convidar também para ser uma das pessoas que vai estar com a gente, digamos, falando, assim, expondo os seus casos, né? E tentando também abrir para receber, mas também para dar sugestões. E aí a ideia é isso, que a gente nessas conversas aprimore tanto a ferramenta web como a desktop. Na parte do desktop, por exemplo, hoje, essa parte que você faz os lançamentos, né? A gente tem no compras, então eu venho aqui, dou uma entrada, pode ser um insumo, né? Mas pode ser, sei lá, posso colocar aqui outras coisas que não sejam insumo. A gente poderia cadastrar, em vez de ser insumo, a gente colocaria cadastrar compras e o tipo, né? Pode ser semente, fertilizante, manutenção, a gente vê várias descrições, várias categorias. Ou seleciona, né, novo insumo e um outro que é itens de compras para fazenda. Nesse caso, hoje o compras ele está orientado só para a parte da fazenda de insumos de plantio, mas a gente poderia adequar aqui e colocar um novo item, que é, por exemplo, a manutenção do carro, né, enfim, outras coisas. Porque aí tem essa diferença, né? O que incide diretamente no custo do produto e o que incide indiretamente. Então, eu já vejo que tem aqui uma primeira melhoria para a gente poder fazer essas duas visões na compras, que é, beleza, eu comprei aqui um tipo de adubo, ele vai incidir diretamente, né, quando ele for relacionado lá no lote. Mas uma manutenção de um veículo da fazenda, ele é um custo indireto. Né? Como é que funciona esse rateio desses diversos outros custos indiretos e diretos? Eu acho que essa é a primeira coisa que eu senti na tua fala, que a gente vai precisar pensar e tomar uma decisão. Porque hoje não tem essa diferença entre custo direto e indireto, tem simplesmente aqui a possibilidade de lançar determinados Peraí que eu vou... Ai, vou tirar a roupa da corda, rapidão. Tá, vou pausar aqui enquanto isso. Deixa eu ver como... Pause recording. Zoom recording. Ok. A chuva comendo solta aí, né? Então, veja bem, a primeira coisa que eu senti na sua fala é isso, essa questão dos custos diretos e indiretos, né? Porque aqui a gente tem como relacionar compras, mas está ligado muito aos insumos da produção e não a uma gestão de uma fazenda como um todo. Eu acho que isso que na sua fala trouxe para mim de percepção, né? E mesmo um adubo, por exemplo, ele às vezes ele não vai para uma cultura específica, né? Ele vai para uma linha, e nessa linha eu tenho diferentes culturas. Eu acho que isso é a questão do lote que você falou, né? Isso. Aliás, tem várias pegadinhas aí que a gente vai ter que aprimorar em relação à quantidade, e a gente já numa conversa com o Rodrigo e com o Reginaldo conseguiu entender um pouco, né? Então, basicamente, a gente tem esse talhão, que é onde a gente coloca o tamanho dessas áreas, que são essas fileiras, né? Mas pode ser, depende de como cada produtor vai entender que é o talhão, né? O Reginaldo tem um entendimento, você pode ter outro, mas basicamente você determina aquela quantidade de área que você vai estar, digamos,
fazendo um preparo para cultivar algo. Então, dentro de uma fileira, eu tenho lá 100 metros, tá bom? Então, vou definir que eu vou fazer ali um controle e identificar aquela fileira, né, como, digamos, talhão, fileira 1, né, 100 metros. Enfim, cada um faz a sua conotação. Esse sistema pode ser orgânico, convencional, pode ser agroflorestal. Então, basicamente, essas composições, elas ajudam depois esse processo que a gente vai precisar lá na frente, né, de gerenciar os custos. E, basicamente, eu tenho os processos de montagem, digamos, de procedimentos que são num talhão, mas que podem ser também, né, lá na frente de um cultivar. A gente pode implantar planos de manejo aqui automaticamente, enfim. Né, aqui já tem um Sim, cadastrado. eu lembro um pouco dessa parte. Aqui eu já Porque tenho... também, quando eu fiquei conversando bastante com a Joana, a dúvida do talhão, ela veio de uma forma assim muito... porque eu lembro lá no Reginaldo, quando a gente visitou, ele tem um espaço, e nesse espaço ele planta apenas um cultivar, né? No nosso, a gente planta no mesmo metro quadrado, eu acho que a gente deve ter 6 cultivares diferentes, né? Então, Uhum. Então, uma coisa que quando eu conversei isso com o Rodrigo me deu uma visão interessante, tá? Qual foi a visão do Rodrigo? Ele falou assim, olha, dentro de uma agrofloresta, em um SAF, o que você vai ter é a mesma coisa que o Reginaldo, só que numa outra visão. Então, no caso do Reginaldo, ele vai colocar os procedimentos aqui, por exemplo, só, né, do alface. Alface orgânico, ele vai colocar o identificador aqui, alface, maio, plantio 1. E ele relaciona no talhão aqui, ele traz aqui um plano de manejo que ele tem aqui, que seja de alface, e beleza, ele controla aqui. No caso da Rural Natural ou de qualquer agroecologia, o que o Rodrigo me falou, e eu achei que fez sentido, é que você dentro desse talhão, que é aquela identificação daquele espaço, daquela linha, ou de, né, um espaço que você determina que é linha, espaço e outra linha, né, ou de todo aquele espaço com várias linhas entre linhas, isso você vai determinar, o que você vai ter é que ao invés de você trazer um cadastro do alface, você vai cadastrar o alface, a abóbora, a mandioca, o pepino, você vai colocar tudo relacionado nesse lote. E aí você vai ter um plano de manejo igual para cada uma dessas culturas. O que a gente pode ver mais para frente, um aplicativo no celular que funciona offline, para não ter problema com a internet, que você possa selecionar, por exemplo, a manutenção desses planos de manejo, né, que seria vir aqui editar e você colocar a data que realmente você fez aquele processo, por exemplo, aqui de semear, e alguma observação, pode ser uma foto, né, você pode até dizer, olha, existem formigas em excesso, né, formigas em excesso, e aí você pode colocar aqui, resolver plantio, que era o que você estava colocando lá. A gente pode até ver uma forma disso aqui não ser feito item a item, porque hoje, imagina que você vai ter várias culturas, se você tiver que entrar em uma e colocar isso aqui no sistema só, ou no papel, como a gente tinha conversado, né, de ir a um relatório e anotando no papel, depois pôr no sistema, várias araras lindas, super lindas. Então, assim, o que eu sinto? Que a gente pode fazer um aplicativo que você consiga fazer, digamos, observações, né, como essa que eu acabei de fazer agora, de uma forma mais ágil e só com o dedo, assim, sabe? Tipo, selecionando e ticando, sem precisar escrever. Aí você pode tirar uma foto, anexar. Eu sinto que o futuro, assim, para a gente poder usar no campo mesmo, com produtividade, né, nesse caso da fazenda do futuro. Então, é o desktop lá funcionando, beleza, ele não precisa de internet. Aí a gente vai cadastra os planos de manejo. Esses planos de manejo são planos de conhecimento de como produzir cada uma das culturas. Depois a gente vem no talhão, que é esse
espaço em si, a gente relaciona várias culturas que existem, e aí a gente vai para um aplicativo para fazer, digamos, no campo, a coleta de informação e colocando as fotos e colocando realizado, não realizado ou a realizar quando, né? Vou deixar em aberto, que é basicamente o que a gente tem aqui para fazer em cada um desses itens. Eu posso, inclusive, não terminar. Eu só coloco aqui que eu comecei e ele, tá vendo? Ele fica finalizado, em andamento e a realizar. Basicamente, esses 3 status é o que você vai ter, digamos, por procedimento, por cultura. E Então, aí, a gente tem o plano de manejo para o talhão e tem o plano de manejo para a cultura, não tem? exato, temos. Então, eu acho que faz mais sentido, por exemplo, a irrigação, ela está no plano de manejo do talhão. Já o tutoramento, por exemplo, vai estar só no plano de manejo do tomate, mas não vai ter irrigação no plano de manejo do tomate, porque ele vai estar no plano do talhão. Não sei se faz sentido, mas uma coisa com o eucalipto, por exemplo. Ele não vai, a irrigação vai estar no plano de manejo do talhão, porque eu ligo o registro e irrigo tudo. Já a poda apical do eucalipto, ela está só na cultura do eucalipto. Aham, então, isso que você está trazendo é uma forma de ver, né? Você está trazendo assim, uma opção de no talhão a gente ter alguns procedimentos que são específicos. Isso o sistema permite. Posso colocar aqui, ó, irrigação. Mas não foi essa lógica que a gente teve quando a gente fez. Por quê? No caso, essa lógica de você trabalhar, digamos, tá aqui, coloquei irrigação aqui, olha, tá aqui. Ele permite, se você quiser trabalhar assim, você pode, não tem problema. Mas a lógica seria você colocar aqui, tá vendo, alface, couve, aí você lança o plano, ou plano não, desculpa, aqui já é cultura, tá? Aqui não é mais plano de manejo. Plano de manejo eu poderia importar ele aqui dentro, mas aqui já é lote, já é, digamos, um sistema de cultivo. E por quê? Porque tem o status, né? A gente sabe se for, esse aqui, por exemplo, eu já colhi. Eu, não, eu edito ele, Sim, ó. isso é super importante para a gente, que é algo que a Ó, gente. Isso, plantio, sim, desenvolvimento é manejo, podia até trocar isso aqui para manejo. Então, plantio assim, você está plantando, você está na etapa de semear. Desenvolvimento é manejo, colheita você está na colheita, colhendo, e finalizado é finalizado. Colhi. Então, assim, isso que você trouxe, para mim, eu teria que lançar aqui um eucalipto, né, identificador eucalipto, e eu ia colocar aqui dentro a irrigação, aqui dentro do eucalipto. Muito embora seja do talhão também, mas ele é uma poda, vamos usar a poda. A poda é só do eucalipto, mas ele não é o processo de preparação do talhão, né, daquelas linhas. Aquelas linhas, elas já foram preparadas. Então, esse é o conceito que a gente usou. Nada impede de você poder gerenciar dentro do talhão como você trouxe, mas quando a gente fez, o talhão não tinha essa função, senão calcular o custo mesmo de preparação da terra para plantar, que foi aquelas primeiras linhas que vocês fizeram, né? é que tem muita coisa de manejo que ela é dividida no talhão também. Por exemplo, a atividade de capinar e de roçar, ela não tem como ser feita só para cada cultura, né? Então, Então, é uma solução super bacana que você está trazendo. Nós não tínhamos pensado nessa fórmula de atuação, né, quando a gente fez, mas é extremamente execuível, ou seja, dá para você fazer isso, dá para você colocar. Inclusive, é uma solução que eu não tinha pensado ainda e que, de repente, pode ser uma solução até para o Reginaldo, quando a gente fala, por exemplo, na questão do custo, né? A única coisa é que quando você traz essa possibilidade, o que me veio agora é o seguinte: a gente tem um tamanho desse metros aqui, né? Por exemplo, 10 mil, não, vou colocar 1.000 metros aqui. 1.000 metros de talhão, beleza. Quando eu vou colocar uma irrigação aqui, hoje eu não tenho como colocar qual foi a quantidade que eu irriguei. Isso vai ter que colocar, porque você pode ter irrigado hoje uma determinada área e você pode esquecer que você já irrigou ou não saber. Então, de repente, para um controle, na irrigação aqui, ó, seria bacana a gente dizer, tá bom, ó, vou prever aqui dia 28, vou terminar dia 29, e aí quando eu começo, tá, comecei dia 28, seria legal a gente, por exemplo, saber
qual que foi a quantidade ou a localização do que você já fez. Você não concorda? É Porque claro, concordo muito. Lá a gente tem, eu te falei, a gente tem 20 linhas, né? A gente irriga a cada 4 setores, né? Então, todo dia de manhã a gente irriga as linhas 6 a 10 durante 1 hora. Então, eu abro os registros das 6 a 10, são 4 registros, né? 1 hora de manhã. À tarde, eu irrigo do 1 a 4, nas segundas e nas quintas. Nas terças e nas sextas, eu irrigo do 11 ao 14, entendeu? Então, tem uma agenda de irrigação. Tá, pronto, matou a charada. Então, já me deu uma ideia. Então, o que a gente poderia pensar é isso, né? Nessa agenda, eu vou colocar. Então, assim, a gente já tem, né? Inicial prevista, inicial real e final prevista. Mas o que a gente quer é saber o seguinte. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Porque eu acho que, de repente, já tem para a gente fazer isso no plano de manejo. Se eu cadastro aqui um plano de manejo para talhão, vou colocar o procedimento aqui, irrigação. Inicia-se o procedimento após quantos dias? Então, você, a hora que prepara o talhão, você tem que irrigar depois de quantos dias? Você sabe? A gente irriga todo dia. Então, início é 0. 0. E a frequência, você falou que tem uma frequência que é 2 vezes ao dia, né? Não, são várias vezes ao dia, né? Não, é assim. A gente irriga 2 vezes ao dia. É 1 hora de manhã. E aí, quantos dias esse procedimento é realizado? Todo dia, né? Todo dia. Tá, então, nesse caso aqui, por quantos dias esse procedimento é realizado? No mês, não sei se a gente está falando por mês, por semana, por ano. Se fosse por semana, seriam 7 vezes. 7. Pronto, aí ele criou aqui 7 procedimentos. Então, aqui, talhão, linha 1. Bom, tem a questão do custo aqui que eu posso formular o custo, né? No caso da irrigação, ele está consumindo água. Vocês não têm custo de água, né? Tem de energia elétrica, né? A gente tem de energia elétrica, de água não. Mas eu sei quantos minutos, eu sei quantos litros. E aí, custo de metro quadrado, isso que a gente tem feito no Reginaldo, tem calculado na mão e inserido. Por exemplo, a energia elétrica da bomba ligada para 1 metro quadrado seria, sei lá, 0,50. A gente pode ver se esse método é adequado para vocês ou se a gente precisa ter outro. É só para dar um exemplo. Uhum. Energia elétrica, concluir. Ele deu aqui, ó, custo por metro quadrado da irrigação, 7,50. Aí vamos selecionar aqui, água florestal, salvar. Pronto. Só para ver se com o que a gente já tem, a gente já consegue, porque eu acho que já. Aí vem aqui, cadastrar talhão. Pronto, ele já coloca realizar. Então, basicamente, a agenda já está aqui. E aí a observação. No dia 28 de manhã, você falou que é as linhas... Todo dia de manhã é sempre das linhas 6 a 10. 6 a 10. Tá, então o que eu E poderia... as tardes variam. Segundas e quintas é uma coisa. Pode falar. Não, então eu estou vendo o seguinte, o que a gente poderia pensar é que no plano de manejo a gente poderia colocar o campo observação também. Aí a gente consegue entrar com esse dado. Aqui, onde a gente está compondo o plano de manejo, a gente poderia colocar mais um item aqui embaixo para a gente poder trazer... Ou a gente pode ter irrigação hortaliças, né? Aham. E irrigação
sei lá, geral. É porque assim, a irrigação hortaliça ela é todo dia de manhã, a irrigação geral ela vai ser igual, né, em termos de consumo de água, mas ela é segundas, quintas, terças, sextas, quartas e sábados. Ela não tem domingo. Um erro aqui na hora que eu editei. Pronto, se a gente puder colocar esses dois tipos de cadastro, beleza. Aí já matou, já dá para usar agora. Ah lá, ele gravou, mas ele deu. Irrigação geral, por exemplo. Pronto, aí se a gente vier aqui no talhão, plano de manejo, esse é hortaliças. E aí a gente cadastra o procedimento irrigação geral. 0, super rola, ó. 2 vezes 7. Não, aí, por exemplo, como seria? O hortaliças é 7 dias por semana e o geral também? Hortaliças é 7 dias, é uma vez, né, por dia. Ah, uma vez por dia. Então, peraí, deixa eu excluir esse aqui. Vamos criar outro. Então, o hortaliças começa a 0. Ele tem 2 vezes por dia. Uma vez por dia. Por dia, 7 dias. 7? Certo? É. Vamos colocar aqui só para a gente ver energia elétrica. E vamos concluir. Já gerou. E o outro, a gente vai colocar aqui irrigação geral, todo dia, uma vez por dia, certo? 7 dias. Certo. Vamos também colocar aqui energia elétrica só para constar. Pronto. É 6 dias de irrigação geral. Ah, era 6 dias? 6 dias. Espera lá, vamos refazer então. E assim, a irrigação geral, ela ainda poderia ser subdividida. Eu acho que, por exemplo, tá bom, mas ela ainda pode ser subdividida nos 3 setores que a gente tem para irrigar, né? Tá. Que aí, segundas, é isso que eu falei. A gente irriga cada setor 2 vezes por semana. Hortaliça, a gente tem que irrigar todo dia. Mas no setor de 1 a 4, eu irrigo segundas e quintas. No setor, então, cada setor a gente irriga 2 vezes por semana. Beleza. Deu para entender mais ou menos como é que funciona aqui, né? Tô em reunião ainda, Gomes. Mas ainda estou aqui. Eu vou precisar ajudar o bebê agora, Olivia. Sim, sim, sim. A gente pode continuar amanhã, uma horinha também. Talhão. Deixa eu pegar aqui por talhão, só terminar aqui. Esse horário de fazer o Diana dormir, e se ele não dorme, ele fica muito estressado. Sim, sim. E a mãe também. Aí a mãe fica Mas, ó, então beleza. Consegui fazer aqui o plano de manejo do talhão. Aí, se eu venho... Ops, talhão não. Se eu venho em cultura, dou um novo aqui e importo. Não, no caso era aquilo lá mesmo. Era lá. Era no talhão. Eu me perdi. Aqui. Se a gente vai cadastrar um talhão, aí eu consigo jogar aqui já o planejamento da irrigação. E aí eu tenho a cada dia a quantidade e a marcação. E dá para fazer submarcações também. Aí isso aqui gera um relatório. Aí a turma vai pegar o relatório e vai dizer, beleza, olha, a irrigação geral do dia 28 foi realizada? Foi. Beleza.
Aí coloca aqui uma observação se precisar e a gente vai conseguindo ver se foi finalizado ou não e que parte foi. A brincadeira para ficar legal é isso. Eu acho que é ter um aplicativozinho que sincroniza com o desktop e depois ele já faz isso aqui automático, sabe? Esse é o sonho, mas por enquanto Sim. vai imprimir um papel, vai fazer no papel e vai voltar e colocar no sistema, porque aí isso vai dar para a gente a possibilidade de saber o custo e vai dar a possibilidade da gente ter aqui aquilo que você tem hoje no Excel, a gente vai ter aqui, digamos, o que está em plantio, o que está em manejo, o que está em colheita. E depois da colheita, ela vira remessa. Bom, só para você ver como que é uma colheita. Eu venho aqui, dou uma entrada, né, na quantidade que eu vou colher. Aqui, depende do produto, pode ser sacos, pés, quilos, você que define, né, em relação à cultura. Então, vamos pegar esse alface aqui de maio que eu lancei hoje. E aqui, ó, aqui é pés, no caso que eu cadastrei e vinculei já, mas se for outro tipo de unidade de medida, é só trocar lá e vincular com o produto. Data de vencimento pode ser necessário para algum romaneio, né, de transporte, aí você marca. E aí, alguma observação, você salva. Beleza. Aqui, a partir de agora, você já tem esses 100 pés hoje que a gente colheu, ó. Isso é lista de colheita. Então, o bacana dessa lista de colheita é que você agora consegue dar... Você consegue... Eu vou precisar aí. Aí você... vai lá. Aí você consegue dar saída, viu, Olivia? Aqui através da remessa. E aí eu posso dar uma saída, não do item total dessa colheita, mas por de uma parte do item. Maravilhoso. Então, assim, desses 100 pés, eu vou tirar 50 para rural natural. Então, eu jogo aqui, valor unitário, ele já calcula maravilhoso, total. Destinatário, vamos supor que aqui seria rural natural, né? E a transportadora fosse você mesmo. Você coloca lá a placa do veículo, né? Porque isso aqui gera depois documento. A rastreabilidade, né? Exato. E aí você finaliza e já dá a entrada no centro de custo. Isso vai para onde? Onde eu vou calcular? Vai para a fazenda? Vai para um centro de custo que você determina, né? Vai sair da CID, vai sair do Guilherme, aí o pagamento é à vista, e aí você já consegue fazer todo esse controle de contas a receber e contas a pagar. Beleza. Vamos tentar mais uma horinha para a gente ver como que a gente segue com isso e de colocar isso lá já na prática? Vamos tentar sim. Eu acho que assim, a gente se afinando e tendo disposição para testar, eu acho que vai dar super certo. E assim, como a gente gerou várias versões e a gente está mexendo muito, né? Tem aqui o estoque para ainda fazer a finalização da integração, o financeiro, contas a pagar. A gente começa com os planos de manejo, fazendo toda essa parte e depois a gente vai para a parte do estoque do financeiro, tá bom? Tá bom. A gente podia marcar para amanhã. Talvez você baixar no meu Note. Talvez pegar aquelas informações da Joana, baixar no meu Note para eu poder fazer os planos de manejo, para depois que a gente tiver, tirando as dúvidas com você, a gente jogar no Note da Fazenda. Tá bem. Vamos só ver, checando o horário pelo WhatsApp e a gente faz. Fechado, então. Cuida do baby aí. Um beijo. Valeu, beijo.